Olá, pessoal. Então, mais uma videoaula hoje sobre gravimetria. Então, vamos lembrar que na química analítica, que pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa, dentro da quantitativa, a gente pode ter duas formas de medição, instrumental e a clássica. A instrumental, como eu já havia falado lá na nossa primeira aula, tem relação com instrumentos, ou seja, vai ser usados instrumentos específicos para se medir quantitativamente uma amostra, um analito. Já na clássica, dentro da clássica, nós temos a volumetria e a gravimetria. A volumetria foi aquela que a gente viu na aula passada, onde a gente tem, por exemplo, um processo de neutralização ácido-base, formando sal e água. Então, é um processo de oxirredução ou de complexação. Mas a aula de hoje é sobre gravimetria, ou seja, o que quer dizer gravimetria? Gravimetria, o nome já está dizendo, grave, ou seja, vem de massa, grama, metria, ou seja, medida de massa. Bom, então no que consiste essa análise gravimétrica? Basicamente, é uma operação que vai determinar uma quantidade de um constituinte de uma amostra, por pesagem direta do elemento puro ou dos seus derivados. Então, na verdade, é o analito, é a parte da amostra que se quer analisar, que vai ser separado da amostra. Então, por exemplo, se eu quiser analisar cálcio, teor de cálcio no leite. Então, a minha amostra é o leite, mas eu vou separar, ou seja, eu vou precipitar, por exemplo, esse cálcio que está dentro do leite para poder depois saber a quantidade exata de cálcio dentro do leite. Isso é um exemplo. Depois a gente vai ver alguns outros exemplos e outras aplicações em outra videoaula. Bom, então o que consiste essa análise gravimétrica? É uma pesagem de uma substância, tá? Que na verdade é a nossa amostra, e essa amostra ela vai ser transformada na sua forma pura. E essa transformação na forma pura, ela pode ser por precipitação, volatilização, eletrodeposição ou extração. A gente vai ver rapidamente cada uma delas, mas a gente vai se ater principalmente na do tipo por precipitação. Então, essa amostra, depois que ela foi precipitada, ou volatilizada, ou eletrodepositada, ou extraída de uma amostra inicial, ela vai ser pesada. E aí, dessa massa, se vai ter, então, uma ideia do teor dessa amostra, desse material, desse analito, na amostra. Ok? E para isso se precisa fazer relações estequiométricas. O que são relações estequiométricas? É fazer a reação, ou seja, nós vamos ter uma amostra, essa amostra ela vai ser reacionada com outro material, com uma outra substância e vai formar produtos. Desses produtos vai gerar um sólido, por exemplo, e esse sólido pode ser pesado, e é daí que se tira a informação da quantidade de material dessa amostra. Bom, quais são as vantagens desse processo? Ela é mais exata e precisa porque usa balanças analíticas. É fácil de controlar as possíveis fontes de erro. Não há necessidade de calibração, é uma medição direta, a não ser a calibração da própria balança, já que as balanças, em geral, têm que ser calibradas sempre antes de usar. As determinações podem ser realizadas em aparelhos mais baratos, que seria a balança, porém, nós temos alguns instrumentos que são mais caros, por exemplo, TGA, mufla, ou quando se precisa usar, por exemplo, cadinhos de platina, tá? Que são mais caros. Então, o peso do elemento ou composto pode ser calculado a partir da fórmula química do composto e das massas atômicas dos elementos. Então, lembre-se daquela noção que eu já falei em aulas anteriores sobre a massa molar de uma substância. O que é a massa molar? É a massa de um mol daquela substância, onde se obtém através das massas individuais dos elementos que formam aquela substância.
Então, por exemplo, H2O. H2O é hidrogênio, 2 hidrogênios mais 1 oxigênio, vai dar 18 gramas mol de água, porque temos 2 gramas de hidrogênio e mais 16 do oxigênio. Quais são as desvantagens desse tipo de prática de gravimetria? São procedimentos laboratoriais mais demorados, porque a gente vai ver mais adiante, precisa se fazer secagens e calcinações, tá? Não é aplicável para análise de traços. O que quer dizer com traços? É para quantidades muito pequenas, ok? Porque é possível se ter perdas. Então, se a quantidade é muito pequena de analito na amostra, por esse processo é um pouco mais complicado e existem alguns erros. Pode também ter erros no processo de precipitação. A gente vai ver depois especificamente o processo de precipitação, vocês vão ver que é possível que tenha bastante erro nesse processo. E ter perdas nesse processo também, tanto na transferência quanto na filtração, lavagem e secagem. A gente vai ver depois, passo a passo, quais são as etapas. E as amostras também podem ter que ser extensivamente tratadas para remoção de interferentes. Então, esse processo é importante se tirar os interferentes para que ele funcione da melhor forma possível. Dentre os principais métodos, nós temos esses 5 aqui. A gravimetria por precipitação, que é o que nós vamos nos ater mais profundamente, que é o analito, ele é separado por precipitação, ou seja, ele é convertido. E um exemplo é a análise de sulfito em qualquer amostra. Já a gravimetria por volatilização é aquele em que os constituintes da amostra são também isolados, só que com a conversão do gás, ou seja, é gerado um gás, e esse gás depois ele é pesado ou medido por gravimetria. Exemplo desse processo, teor de sólidos, teor de CO2 ou determinação de água. Por exemplo, eu posso ter uma amostra e querer saber quanto tem de água nessa amostra. Então, eu vou fazer uma evaporação dessa água e vou medir uma massa antes e uma massa depois da vaporização, ou seja, da volatilização do solvente, que nesse caso seria, por exemplo, a água. Já a gravimetria particulada é uma que é analisada quando se faz separação do analito por filtração e extração, ou seja, ele é extraído de uma amostra, o analito, ou seja, o que se quer analisar, e depois ele é extraído com, por exemplo, um solvente adequado, que ele tem que ser compatível com o solvente. E aí depois se mede essa quantidade de amostra retirada, ou seja, de analito retirada dessa amostra inicial. Exemplo, determinação de lipídios em alimentos. Eu posso pegar um alimento e fazer uma extração do lipídio com solvente adequado, e aí eu posso depois pesar esse lipídio para saber quanto tinha de lipídio naquele alimento. Por termogravimetria, que é usando o TGA. O TGA é um equipamento mais caro, que exige um certo conhecimento e treinamento de uso. Também pode-se medir gravimetria por ele, exemplo, teor de cálcio em amostras. Só que esse aqui é mais usado em laboratórios que têm condições de comprar um equipamento mais caro. E a eletrogravimetria, que é um processo em que se pode fazer uma separação também de um analito, só que através de eletrodeposição, ou seja, vai ser depositado uma massa sobre um metal. Isso se faz geralmente quando se utiliza do artifício da eletroquímica, tá? Que vocês, não sei se vocês viram, mas isso aí é um conceito químico que nós não vamos abordar nessa videoaula, mas para vocês entenderem, por exemplo, quando se pode fazer uma eletrólise, que seria um processo, por exemplo, de galvanização. Ok? Onde se pode ter medir uma quantidade de massa depositada sobre um metal. Então, eu paro por aqui e aí a gente encontro vocês na sequência na próxima videoaula.